Minha esposa ama tanto o trabalho dela que está disposta a morar no exterior só para trabalhar, mas agora estou percebendo que não fui feito para relacionamentos à distância, e não ajuda o fato de eu ter desenvolvido sentimentos por uma amiga de infância enquanto ela estava fora. Minha esposa e eu temos um relacionamento à distância. Ela trabalha no exterior. Eu cuido dos nossos filhos, de 4 e 3 anos, e faço trabalhos esporádicos. Originalmente morávamos com ela, mas nossos filhos acabaram sendo colocados em uma situação perigosa e eu não queria que isso acontecesse novamente. Largar o emprego não era uma opção na visão dela, então me mudei para nosso país natal com as crianças enquanto ela ficou. Ela nos visita algumas vezes por ano. Me mudei para a casa de amigos próximos da família. Foi uma decisão difícil e dolorosa. Eu tinha muito ressentimento da minha esposa priorizar o trabalho dela sobre nossa família. Mas eu a amo. Não conseguia imaginar não estar com ela. Pensei em divórcio, mas decidimos tentar resolver as coisas. O encontro com a amiga de infância. A outra mulher era minha amiga quando éramos crianças pequenas. Depois que minha mãe morreu, deixei minha cidade natal e me mudei com meu pai e não vi mais essa amiga. Mas mantive contato com algumas outras pessoas daquela cidade ao longo da vida e quando me mudei de volta para casa com as crianças, comecei a visitar minha cidade natal mais. Para ver o túmulo da minha mãe e visitar meus antigos vizinhos. Quando encontrei minha antiga amiga novamente, fiquei animado em vê-la, mas sinto nostalgia de tudo da minha infância, começou inocentemente. Eu estava apenas feliz de ter outra conexão com essa parte da minha vida. Ela tem um filho também, de 6 anos, e acabamos levando nossas crianças ao parque juntos enquanto tomávamos café e conversávamos. Era inocente e contei à minha esposa que tinha me reconectado com ela e minha esposa ficou bem com isso. Ela perguntou brincando se deveria ter ciúmes, mas não estava falando sério. Ela confiava em mim. Então me sinto tão terrível. Nos encontrávamos algumas vezes por mês a partir de então. Não sei realmente quando perdeu a inocência. Mas percebi que comecei a ficar fascinado por ela. Nos abraçávamos toda vez que nos encontrávamos e antes de irmos embora, e eu me sentia tão melancólico quando ela me abraçava. Ela começou a falar sobre como seu ex a maltratava e ao filho, e eu me sentia tão protetor. Ela começou a fazer comentários como meu filho se dá tão bem com seus filhos, é como se fossem irmãos. E eu falava com ela sobre algumas coisas que me incomodavam no meu relacionamento com minha esposa e ela simpatizava. Percebi que gostava da atenção e me peguei entretendo fantasias de estar com ela em vez da minha esposa. Ficava pensando se nunca tivesse conhecido minha esposa e tivesse voltado para casa e me reconectado com minha antiga amiga, e de alguma forma tivéssemos nossos mesmos filhos só que um com o outro, nós dois poderíamos ter sido felizes e poupados de tanta dor. Se estou tentando ser objetivo, ela combina melhor comigo do que minha esposa. Ela coloca os filhos em primeiro lugar. Ela me aprecia por quem eu sou. Minha esposa também, mas sinto que eu e as crianças somos sempre uma reflexão tardia para ela. Mesmo quando ela está em casa e passando tempo conosco, ela está sempre pensando no trabalho dela. Minha esposa é uma boa pessoa e faz um bom trabalho. Mas o trabalho dela a traumatiza e ela já estava traumatizada antes de começá-lo. Ela começou a fazer seu trabalho para lidar com seu passado, mas também está se retraumatizando repetidamente. E eu e meus filhos pagamos o preço. O confronto e a decisão. Não estou tentando justificar minhas ações, estou apenas tentando explicar. Minha amiga de infância estava sempre me elogiando sobre minha aparência, como sou um bom pai, minha força física. É como se ela apreciasse as coisas únicas sobre mim. E sinto que minha esposa me amava apenas porque eu estava lá para ela. Como se ela tivesse amado qualquer um que a amasse e eu era apenas o único que o fez. Hoje foi uma verificação da realidade. Ela disse que queria falar comigo sobre algo sério sem as crianças por perto, então deixei meu outro amigo com quem moro cuidar das crianças e me encontrei com ela. E ela basicamente me confrontou com o fato de que obviamente temos sentimentos um pelo outro e disse que eu deveria deixar minha esposa por ela. Mas foi como se imediatamente eu percebesse a quantidade de mentiras que estava alimentando para mim mesmo e para ela. Instantaneamente me senti tão mal, não neguei ter sentimentos, mas talvez devesse ter negado. Ela insistiu que eu pensasse sobre isso e quando viu como eu estava chateado, disse que me deixaria pensar sobre isso e foi embora. Eu deveria ter dito a ela, e não há nada para pensar, eu amo minha esposa e não vou deixá-la. Mas não disse nada. Isso em si está me pesando. A conversa com a esposa. Preciso contar à minha esposa. Eu sei. Só não sei nem por onde começar. A próxima vez que ela vem para casa é em outubro. Sinto que esse é o tipo de coisa para dizer pessoalmente, mas não quero esperar tanto tempo. Ponto continua descrevendo como ele decidiu visitar a esposa pessoalmente para contar tudo. Primeira atualização, a confissão e o perdão. Vi minha esposa e contei tudo a ela, e na verdade tivemos uma visita agradável. Ela ficou feliz em me ver apesar de tudo. Ponto. Ela me perdoou e perguntou o que eu ia fazer.
Disse que não ia manter contato com minha ex-amiga de qualquer forma, mas esperava que ela me perdoasse e voltasse para casa conosco em outubro como planejado. Ela disse que eu já estava perdoado. Ponto. Tivemos uma conversa realmente boa. Ela disse que sempre se preocupa que eu vá deixá-la, mas é grata por cada dia que não deixo. Prometi a ela que não planejo fazer isso. Segunda atualização, gravidez e diagnóstico de toque. Minha esposa está grávida novamente. E estou feliz com isso, apesar de tudo. Ponto. A outra coisa importante é que minha esposa provavelmente tem toque. Basicamente, minha esposa percebeu que estava atrasada e provavelmente grávida há muito tempo, mas originalmente não me contou nem fez um teste de gravidez. Ela disse que era como se houvesse duas pessoas diferentes na cabeça dela, e parte dela estava gritando para ir resolver as coisas, mas a parte dela que realmente tinha controle se recusava a fazer qualquer coisa além de continuar como sempre. Ponto. Minha esposa me descreveu um pouco mais sobre como é estar na cabeça dela. Não é apenas que ela pensa que Deus quer que ela faça seu trabalho. Do jeito que ela disse, ela pensa constantemente sobre todas as coisas ruins acontecendo no mundo, tudo terrível que ela já viu, toda vez que ela poderia ter ajudado alguém mas não o fez mesmo se ela tivesse uma razão muito boa, e isso a faz sentir que tem que estar trabalhando. Ela pensava que todos esses pensamentos eram Deus falando com ela. Ponto. Ela está em casa agora, algumas semanas mais cedo do que deveria, para poder receber cuidados pré-natais o mais rápido possível e uma avaliação de saúde mental mais aprofundada. Terceira atualização, deterioração da saúde mental. Desde que descobriu que estava grávida, ela tem recebido tratamento, e por um tempo as coisas estavam melhorando. Ponto. No entanto, desde que Trump assumiu o cargo, a saúde mental da minha esposa deu uma guinada para pior. Ela sempre ficou completamente devastada com a Palestina, mas quando estava no trabalho, o trabalho era uma distração disso. Ponto. No entanto, quando Trump começou a cortar financiamento para programas de ajuda, ela descobriu que a organização para a qual trabalha faria demissões e ela pode não ter um emprego para voltar, ela perdeu completamente o controle. Ponto. Agora ela protesta mais dias da semana do que não, ela passa mais tempo fazendo isso do que passa com nossos filhos. Ponto. Esta é uma área muito branca e conservadora, muitas pessoas têm armas, e minha esposa não apenas está lá fora protestando coisas com as quais a maioria das pessoas aqui concorda, mas ela vai ativamente gritar com pessoas que passam dirigindo com adesivos do Trump nos carros. Ela também parou de fazer terapia, parou de fazer os cadernos de exercícios que sua terapeuta lhe deu, e não vai tomar sua medicação. Ponto. Ela diz que felicidade não é para ela. Isso também está afetando nossos relacionamentos com nossos vizinhos. Ponto. Algumas pessoas me evitam, algumas alcovardamente foram tipo, então eu vi a sua esposa outro dia, não tenho recebido tanto trabalho esporádico, e pior de tudo, um dos melhores amigos do meu filho não tem mais permissão para vir à nossa casa. Como lidar com isso? Comentários dos leitores. Comentarista 1, cara, você definitivamente está traindo emocionalmente. Diga as coisas como são e não saiu de controle com outra mulher. Admitir isso para si mesmo e dizer como vai te ajudar. Comentarista 2, primeiro, como você disse, você precisa terminar isso e parar de vê-la. Em seguida, você precisa pensar seriamente. Essa situação com sua esposa pode continuar como está? Qual é o plano a longo prazo aqui? Relacionamento à distância claramente não está funcionando para você. Você precisa ser honesto consigo mesmo sobre suas necessidades. Então você precisa ver se consegue encontrar aconselhamento de casais remoto que possa trabalhar com você e sua esposa. Se coloque lá. Você tem muita coisa acontecendo no seu casamento que precisa ser abordada e começa com você descobrindo o que precisa. Reflexões do autor sobre os comentários. Muitas pessoas criticaram minha esposa e eu não a defendi tanto quanto deveria. Então vou esclarecer as coisas agora. Primeiro, pessoas estavam dizendo que ela estava me traindo. Mas ela nunca, jamais faria isso. Ela é honesta e leal, e uma pessoa muito melhor do que eu. Segundo, pessoas estavam dizendo que minha esposa é negligente e não se importa comigo ou com nossos filhos. Isso também está errado. Ela é muito amorosa. Sim, ela está ocupada com o trabalho dela. Mas ela diz que pensa em nós a cada momento. E quando está em casa, ela passa o máximo de tempo possível comigo e com as crianças. Ela fica distraída e pensa sobre coisas do trabalho que a estressam, mas isso é porque ela vê coisas que a afetam. Não é porque ela não se importa conosco. Ela não é como metade dos pais por aí que ignoram seus filhos porque estão distraídos pelo telefone. Pessoas também estavam me criticando de uma forma que acho meio exagerada, mas honestamente, vocês podem me criticar, mas não critiquem minha esposa. Eu ter problemas no meu relacionamento não significa que ela merece ser criticada. Na verdade, mostrei o post para minha melhor amiga, e ela apontou que muitos de vocês provavelmente estavam sendo sexistas. Vocês atacaram minha esposa e disseram que ela não se importava comigo ou com nossos filhos porque ela não consegue nos ver muito.
Mas minha amiga apontou que há muitos trabalhos que principalmente homens fazem que significam que eles não conseguem ver muitos filhos, e ninguém diz que eles não amam seus filhos e precisam largar o emprego. Então, para todos que disseram que minha esposa não ama nossos filhos, vocês diriam o mesmo para pais que estão no exército, caminhoneiros, trabalham em plataformas petrolíferas? Vocês diriam que eles estão definitivamente traindo suas esposas? Ou diriam para suas esposas que elas deveriam deixá-los? Se não, vocês estão sendo sexistas. E para todos que me disseram para conseguir um emprego melhor para que minha esposa possa voltar para casa, vocês diriam isso para uma mulher que é casada com um cara que faz um desses trabalhos? Para todos dizendo que eu e minha esposa não deveríamos ser casados ou ter filhos porque ela é uma trabalhadora humanitária, vocês acham que não deveria haver trabalhadores humanitários? Ou vocês acham que nenhum trabalhador humanitário deveria ter permissão para se casar e ter filhos só por causa do trabalho deles? Vocês percebem que muito menos pessoas seriam trabalhadores humanitários se isso significasse que eles não poderiam ter uma família, certo? Vocês não fazem sentido. E esclarecimentos adicionais. Para esclarecer algumas perguntas que continuaram aparecendo, e minha esposa é uma trabalhadora humanitária. Ela não faz isso pelo dinheiro. Ela faz isso porque acredita que Deus a chamou para fazer isso. Eu faço trabalhos esporádicos e às vezes construção. Escolho trabalhar de forma mais flexível e passar mais tempo com meus filhos. Eu paguei a faculdade da minha esposa. Não estou me aproveitando dela, estou meio que me aproveitando do amigo com quem moro, admito isso. Mas todos estamos felizes com esse arranjo. A razão pela qual saí com as crianças é porque fomos assaltados por alguém com uma arma. Minha esposa muda de localização muito, então viver em algum lugar seguro mas ainda mais perto dela não é realmente uma opção. É ou viajar com ela oficialmente através da organização dela, ou ficar parado em algum lugar. Todos me dizendo para conseguir um emprego estável para que minha esposa possa voltar para casa, vocês não entendem. Vocês acham que eu e minha esposa não conversamos sobre isso? Ela nunca vai largar o trabalho dela. Ela deixou isso bem claro. O trabalho dela é a prioridade dela. Prometo que ela não está fazendo isso pelo dinheiro. Não estou forçando ela a fazer isso me recusando a trabalhar mais. Se ela dissesse que até consideraria largar se eu encontrasse um emprego mais estável, eu faria isso imediatamente. Detalhes da visita e conversa. Conversei as coisas com meus amigos. Eles foram compreensivos. O plano é voar e ver minha esposa na próxima semana mais ou menos, mas ainda temos que fazer os arranjos. Pensei em contatar o chefe da minha esposa para ver se poderíamos fazer uma visita surpresa, mas parece que seria tão cruel aparecer e surpreendê-la e fazê-la feliz em me ver só para partir seu coração. Então em vez disso liguei para minha esposa dizendo que todo mundo está bem, mas tenho algo ruim para contar a ela que ela deveria ouvir pessoalmente e vou voar para vê-la. Ela disse que eu deveria apenas contar porque senão ela vai se preocupar com isso o tempo todo. Então quase contei. Mas então ela disse não me conte. Quero te ver. De qualquer forma, nos sentamos lá por um tempo até ela dizer que estava pronta para ouvir minha má notícia. Então, por mais que me matasse, contei tudo o que aconteceu. Ela tentou ser calma e compreensiva, mas dava para ver que estava machucada. Quase desejei que ela tivesse gritado e me dado um tapa. Mas ela apenas me agradeceu por ser honesto. Ela perguntou o que eu ia fazer, disse que não ia manter contato com minha ex-amiga de qualquer forma, mas esperava que ela me perdoasse e voltasse para casa conosco em outubro como planejado. Ela disse que eu já estava perdoado e perguntou por mais detalhes sobre o que exatamente aconteceu e meus sentimentos, o que fiz o meu melhor para responder honestamente. Foi difícil. Dava para ver que ela estava ficando cada vez mais chateada. Eventualmente ela apenas disse ok e voltamos para a base dela sem realmente conversar. Naquela noite conversamos mais. Ela sabe que é difícil para mim viver do jeito que vivemos e ela apenas perguntou de novo se eu tinha certeza de que ainda queria estar com ela. Disse que sabia que ela não ia largar o trabalho dela, mas falei sobre como uma das coisas mais difíceis é que mesmo quando ela volta para casa, a mente dela está no trabalho dela e é difícil ver como ela está sempre triste e estressada. Ela disse que traria isso na terapia e tentaria trabalhar em estar presente no momento com a família dela. Ela continuou me pressionando se havia mais alguma coisa que ela poderia fazer melhor além de largar o trabalho, e contei como me sinto sobre como às vezes parece que ela só me ama porque eu a amo, e eu poderia ser qualquer pessoa. Ela chorou, se desculpou, disse que não é verdade, e me contou quantas coisas específicas conseguiu pensar que ama sobre mim. Fiz o mesmo por ela. Ela disse que ficou feliz que conversamos e feliz que estou disposto a continuar trabalhando no nosso casamento, porque desde o início quando disse que tinha algo ruim para contar pessoalmente, ela apenas assumiu que eu queria o divórcio. Ela disse que está sempre se preocupando que vou deixá-la, mas é grata por cada dia que não deixo. Prometi que não planejo fazer isso e disse que me preocupo com a mesma coisa às vezes. Foi uma conversa realmente boa. Nos outros dias, fui com ela ao local de trabalho dela por um tempo e ajudei com algumas coisas. As crianças locais estavam provocando minha esposa sobre mim, o que foi adorável.
As coisas não estão perfeitas, mas vão ficar bem. Além disso, sei que muitas pessoas disseram que minha esposa deveria me deixar porque o que fiz foi tão ruim quanto um caso físico. E, confusamente, muitas pessoas disseram que não fiz nada errado. Acho que está em algum lugar no meio. Fiz algo errado, mas parei antes que chegasse tão longe. E muitas outras pessoas dizem que deveria me divorciar da minha esposa. Mas não vou me divorciar dela. Ela tem suas falhas, mas também é uma das melhores pessoas que conheço. Todas as falhas dela são porque ela passou por coisas que imagino. Escolhi amá-la apesar das coisas que ela não pode me dar. Sempre vou amá-la. Não sou alguém que consegue parar de amar alguém. Mesmo se nos divorciássemos, pensaria nela e me perguntaria se ela estava bem todos os dias. Não posso estar em um relacionamento com outra pessoa mesmo se quisesse, porque nunca superaria ela, não seria justo com eles. É minha esposa ou ninguém para mim. A atualização final, crise atual. Desde que ela descobriu que estava grávida, tem recebido tratamento para isso, e por um tempo as coisas estavam melhorando. Não quero ser egoísta. Mas por um tempo senti que poderia ter minha velha esposa de volta, ela realmente não era assim quando nos conhecemos. Mas não era só pelo meu bem que esperava que com tratamento ela ficasse mais feliz e também conseguisse estar lá mais para nossos filhos. No entanto, desde que Trump assumiu o cargo, a saúde mental da minha esposa deu uma guinada para pior. Ela sempre ficou completamente devastada com a Palestina, mas quando estava no trabalho, o trabalho era uma distração disso, e quando voltava para casa e não tinha distração era difícil, mas ela estava ativamente trabalhando para conseguir lidar. No entanto, quando Trump começou a cortar financiamento para programas de ajuda, ela descobriu que a organização para a qual trabalha faria demissões e ela pode não ter um emprego para voltar, ela perdeu completamente o controle. Seus colegas estavam dando atualizações do campo, havia muitos rumores, por alguns dias ela basicamente ficou enrolada na cama mandando mensagens, lendo notícias e entrando em pânico. Eu não sabia como apoiá-la durante esse tempo, nada que tentei fazer por ela fez diferença, ela não queria que as crianças a vissem naquele estado, então ficou me dizendo para ir passar tempo com eles, ela saiu do quarto apenas uma vez durante esse tempo para ir à terapia. Mas então, no dia seguinte, ela saiu de casa sem me contar para ir protestar sozinha caminhando pela estrada principal segurando uma placa. Felizmente ela contou à minha melhor amiga onde estava indo, e minha melhor amiga foi com ela e me mandou mensagem sobre o que estava acontecendo. No início fiquei apenas feliz que ela estava se sentindo bem o suficiente para sair da cama. No entanto, agora ela faz isso mais dias da semana do que não, ela passa mais tempo fazendo isso do que passa com nossos filhos. Fui com ela algumas vezes, minha melhor amiga vai com ela muito. Mesmo se ela não estivesse protestando, ficaria preocupado com ela caminhando naquela estrada, as pessoas dirigem muito rápido e não estão esperando pedestres. No entanto, minha outra preocupação é que está em uma área muito branca e conservadora, muitas pessoas têm armas, e minha esposa não apenas está lá fora protestando coisas com as quais a maioria das pessoas aqui concorda, mas ela vai ativamente gritar com pessoas que passam dirigindo com adesivos do Trump nos carros. Houve algumas vezes quando pessoas gritaram com ela, algumas pessoas pararam para discutir com ela, e se isso acontece ela não tenta diminuir a tensão ou qualquer coisa, ela vai gritar de volta. Ela perguntou algumas vezes se nossos filhos podem ir com ela, disse não porque estava com medo de que alguém pudesse machucá-los ou ameaçá-los, e ela concordou em não levá-los. Mas quando menciono que seria igualmente horrível para nossos filhos se perdessem a mãe ou irmão não nascido porque alguém a machuca, ela ignora. Ninguém fez nada físico ainda, mas há alguns psicopatas por aí e só precisa de um. Ela também parou de fazer terapia, parou de fazer os cadernos de exercícios que sua terapeuta lhe deu, e não vai tomar sua medicação e não renovou sua receita. Ela diz que não acha que há algo errado com ela, há algo errado com todas as pessoas lá fora que não estão protestando. Perguntei se ela não quer melhorar e conseguir ser feliz e ela diz que felicidade não é para ela. Outra coisa é que isso está afetando nossos relacionamentos com nossos vizinhos. Já éramos estranhos nesta área, não somos brancos e minha esposa é muçulmana, às vezes recebemos olhares e senti que tive que ganhar aceitação dos vizinhos. As pessoas quase nunca são diretamente rudes conosco, mas se digo que minha esposa é muçulmana, posso ver que o que eles ouvem é minha esposa é uma terrorista. Se eu dissesse que minha esposa é uma muçulmana liberal, isso não seria muito melhor. Meio que tive que fingir que não noto as reações deles e continuar sendo amigável até eles decidirem que minha família é normal. Também tento sempre encontrar uma forma de mencionar casualmente que minha falecida mãe era branca e cresceu nesta área. No entanto, posso ver que as pessoas estão agindo diferente comigo agora. Algumas pessoas me evitam, algumas avardli foram tipo, então eu vi sua esposa outro dia, não tenho recebido tanto trabalho esporádico, e pior de tudo, um dos melhores amigos do meu filho não tem mais permissão para vir à nossa casa. Eles disseram diretamente, e ele pode vir aqui, mas não quero que ele vá mais à sua casa. Pareceu um tapa na cara, já que cuidei daquela criança tantas vezes de graça. Desde que Israel quebrou o cessar-fogo, tem sido pior, ela tem estado lá fora todos os dias por horas. Me sinto com o coração partido pelos meus filhos, que não entendem, e pela minha esposa, que é sua própria pior inimiga.
Não posso forçá-la a buscar ajuda, mas não tenho ideia do que mais fazer. Ela pelo menos tem mantido suas consultas pré-natais, e prometeu que quando nosso filho nascer ela vai parar de protestar, mas quase não sei se acredito nela porque quase parece que ela não é capaz disso. Como lidar com isso? Comentarista, ela precisa de ajuda médica real. Ela claramente tem algo pior que tá. O comportamento dela não é normal. Ela precisa de ajuda, cara. Comentarista 2, bom, isso foi uma leitura deprimente. Já se passaram 3 semanas desde que escrevi pela última vez, e honestamente não sei mais o que fazer. A situação com minha esposa só piorou, e agora sinto que estou assistindo ela se destruir bem na minha frente enquanto carrega nosso filho. Ontem ela saiu para protestar como sempre, mas dessa vez algo diferente aconteceu. Eu estava em casa cuidando dos meninos quando minha melhor amiga me ligou quase gritando no telefone. Ela disse que minha esposa tinha começado a gritar com um homem que parou o carro para discutir com ela, e que o cara desceu do carro e começou a andar em direção a ela de forma agressiva. Minha amiga teve que literalmente se colocar entre eles e convencer o homem a ir embora. Quando elas voltaram para casa, minha esposa estava tremendo, mas não de medo, de raiva. Ela ficou furiosa comigo quando sugeri que talvez fosse hora de parar com os protestos por um tempo. Disse que eu não entendia a urgência da situação, que pessoas estavam morrendo enquanto falávamos, e que ela não podia simplesmente ficar em casa fingindo que nada estava acontecendo. Perguntei sobre o bebê, sobre nossos filhos, sobre nós, e ela me olhou como se eu fosse um estranho. Você quer que eu seja egoísta, ela disse. Quer que eu pense apenas na minha própria família enquanto há famílias inteiras sendo exterminadas. Tentei explicar que não era sobre ser egoísta, era sobre estar segura, sobre estar presente para as crianças que já temos. Mas ela virou as costas e foi para o quarto. Os meninos estão começando a fazer perguntas que não sei como responder. Meu filho de 4 anos perguntou ontem por que a mamãe está sempre brava, e o de 3 anos tem começado a chorar toda vez que ela sai de casa. Eles sentem a tensão, mesmo quando tento esconder. Tenho tentado manter uma rotina normal para eles, mas é difícil quando não sei se minha esposa vai voltar para casa em segurança a cada dia. O pior é que posso ver que ela está fisicamente se deteriorando. Ela mal come, dorme talvez 3 ou 4 horas por noite porque fica acordada lendo notícias no telefone, e quando tenta dormir, ela tem pesadelos. Acorda às vezes e ela está chorando, mas quando pergunto o que está errado, ela diz que são apenas os hormônios da gravidez. Sei que é mais que isso. A consulta pré-natal da semana passada foi um desastre. O médico expressou preocupação com o peso dela e sua pressão arterial, e quando ele perguntou sobre seu nível de estresse, ela mentiu descaradamente. Disse que estava lidando bem com tudo. Depois, no estacionamento, tentei falar com ela sobre isso, mas ela me acusou de tentar sabotar a única coisa que a faz sentir que está fazendo diferença no mundo. Nossos amigos que nos deixaram morar com eles estão começando a ficar desconfortáveis também. Eles nunca disseram nada diretamente, mas posso sentir a tensão. Ontem à noite ouvi eles conversando baixinho na cozinha sobre a situação. Não consigo culpá-los. Nós trouxemos drama e controvérsia para a casa deles, e agora nossos vizinhos os veem de forma diferente também. Falando em vizinhos, a situação piorou ainda mais. Na semana passada, alguém jogou ovos na nossa janela durante a noite. No dia seguinte, encontrei um bilhete no para-brisa do meu carro que dizia: "Leve sua família terrorista embora." Quando mostrei para minha esposa, ela ficou ainda mais determinada a continuar protestando. Eles querem nos intimidar para ficarmos calados, ela disse. Isso prova que estamos incomodando as pessoas certas. Mas eu só consigo pensar nos meus filhos. Eles não pediram para nascer no meio disso tudo. Meu filho mais velho deveria estar focado em aprender a amarrar os sapatos e desenhar figuras de palito, não em se esconder quando ouve vozes altas na frente de casa. Tentei ligar para a terapeuta anterior da minha esposa, mas ela disse que não pode discutir o caso sem a presença dela, e que só pode ajudar se minha esposa quiser ajuda. Perguntei o que fazer quando alguém está claramente em crise mas se recusa a buscar ajuda, e ela sugeriu que eu procurasse apoio para mim mesmo primeiro. Então comecei a fazer terapia. É estranho estar na posição oposta, sendo eu quem precisa de ajuda para lidar com a situação em casa. A terapeuta me ajudou a entender que não posso controlar as escolhas da minha esposa, mas posso controlar como respondo a elas. Ela também me ajudou a ver que preciso proteger meus filhos, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. O trabalho esporádico praticamente secou. Ninguém quer contratar o marido da mulher louca que grita na estrada. Estou começando a me preocupar seriamente com nossa estabilidade financeira. Nossos amigos têm sido generosos, mas não posso depender da bondade deles para sempre, especialmente quando nossa presença está claramente causando problemas para eles também. A gravidez está progredindo, e deveríamos estar animados, comprando coisas para o bebê, preparando os meninos para serem irmãos mais velhos. Em vez disso, sinto como se estivesse andando em cascas de ovos o tempo todo, tentando manter a paz enquanto planejo secretamente para contingências que nunca pensei que teria que considerar. Ontem encontrei minha esposa chorando no banheiro às 3 da manhã.
Quando perguntei o que estava errado, ela disse que tinha sonhado que nosso bebê nascia em uma zona de guerra, e que ela não conseguia protegê-lo. Por um momento, vi um vislumbre da mulher que conheci e me apaixonei anos atrás, vulnerável, assustada, humana. Segurei ela e disse que estávamos seguros, que o bebê ia nascer em um hospital aqui, que íamos proteger nossa família. Mas pela manhã, ela estava de volta aos protestos, como se nossa conversa da madrugada nunca tivesse acontecido. Não sei quanto tempo mais posso viver assim. Amo minha esposa profundamente, mas estou começando a aceitar que talvez amor não seja suficiente para salvar alguém que não quer ser salvo. E tenho 3 crianças para pensar, 2 que já estão aqui e uma a caminho. A terapeuta me perguntou na última sessão qual era meu limite. Que linha minha esposa teria que cruzar para eu tomar uma ação mais drástica? Não consegui responder na hora, mas tenho pensado sobre isso desde então. Acho que meu limite é quando o bem-estar dos meus filhos está em risco real e imediato. E sinto que estamos nos aproximando rapidamente dessa linha. Não quero ser o homem que desiste da esposa quando ela mais precisa de ajuda. Mas também não posso ser o homem que permite que seus filhos cresçam em um ambiente de caos e medo constante. É uma escolha impossível, e não importa o que eu decida, vai quebrar meu coração. Hoje foi o dia em que tudo mudou. Não sei se para melhor ou pior, mas algo definitivamente se quebrou de uma forma que não pode ser consertado. Minha esposa saiu para protestar como sempre, mas desta vez ela levou uma das placas que fez em casa, uma que dizia coisas muito mais provocativas do que as anteriores. Minha melhor amiga tentou dissuadi-la, mas ela estava determinada. Disse que era hora de parar de ser educada com fascistas. Eu estava no quintal brincando com os meninos quando ouvi sirenes. Muitas sirenes. Meu estômago afundou imediatamente, e comecei a caminhar em direção à estrada principal quando vi minha melhor amiga correndo em nossa direção, com o rosto pálido. Eles chamaram a polícia, ela disse, ofegante. Sua esposa. Ela não vai parar de gritar. Há uma multidão se formando. Disse para ela ficar com as crianças e corri até lá. O que vi vai ficar gravado na minha memória para sempre. Minha esposa, com 7 meses de gravidez, estava no meio da estrada, cercada por pelo menos 15 pessoas, gritando sobre genocídio e cumplicidade americana. 2 carros de polícia estavam estacionados nas proximidades, e posso ver que os policiais estavam tentando decidir o que fazer. Ela não estava apenas protestando. Estava tendo o que só posso descrever como um colapso mental completo, ali mesmo na estrada. Estava chorando e gritando ao mesmo tempo, gesticulando violentamente, e quando um dos policiais se aproximou para tentar acalmá-la, ela começou a recuar como um animal encurralado. Vocês são todos cúmplices, ela gritava. Vocês pagam impostos que financiam a morte de crianças. Como conseguem dormir à noite? Abri caminho através da multidão e quando ela me viu, seu rosto se contorceu em uma expressão que nunca tinha visto antes, uma mistura de alívio e raiva. Conte a eles, ela gritou para mim. Conte sobre as crianças que estão morrendo enquanto eles ficam aí parados. O policial mais velho se aproximou de mim. Senhor, essa é sua esposa? Ela está grávida e claramente em estado de angústia. Precisamos tirá-la da estrada antes que alguém se machuque. Tentei me aproximar dela, mas ela se afastou. Você também, ela disse, me olhando como se eu fosse um estranho. Você quer que eu fique calada também? Quer que eu finja que está tudo bem? Não quero que você fique calada, eu disse, tentando manter a voz calma apesar do pânico que sentia. Quero que você fique segura. Quero que nosso bebê fique seguro. Isso a fez parar por um momento. Ela colocou as mãos na barriga e por um segundo pensei que tinha conseguido alcançá-la. Mas então seu rosto endureceu novamente. Seguro? Ela riu, mas não havia humor algum nisso. Não há lugar seguro neste mundo. Não enquanto pessoas como vocês continuarem fingindo que podem simplesmente ignorar o sofrimento. A multidão estava ficando agitada. Alguns estavam claramente do lado dela, outros estavam visivelmente irritados. Ouvi alguém gritar: leve ela para um hospício, e vi minha esposa ficar ainda mais agitada. Os paramédicos chegaram pouco depois. O policial mais velho explicou a situação, e eles se aproximaram dela com cuidado. Senhora, sou paramédico. Posso ver que está grávida e estressada. Que tal conversarmos? Mas minha esposa estava além da razão naquele momento. Quando o paramédico se aproximou, ela começou a gritar sobre como eles iam sedar ela e silenciá-la, como todos faziam parte do sistema. Foi então que percebi que ela não estava apenas tendo um colapso, ela estava genuinamente desconectada da realidade. Demorou 45 minutos para convencê-la a entrar na ambulância. Durante todo esse tempo, meu coração estava partido em pedaços. Esta não era a mulher que conheci. Esta não era a mãe dos meus filhos. Era alguém que a dor e a doença mental tinham transformado em uma pessoa irreconhecível. Quando finalmente conseguiram levá-la para o hospital, tive que lidar com a multidão que ainda estava lá.
Algumas pessoas foram gentis, perguntando se ela estava bem, oferecendo ajuda. Outras foram cruéis, fazendo comentários sobre pessoas loucas e imigrantes problemáticos. Um homem chegou perto de mim e disse: "Você precisa controlar sua mulher antes que ela machuque alguém." Voltar para casa foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Meus filhos estavam esperando, obviamente confusos e assustados. Meu filho mais velho perguntou onde estava a mamãe, e tudo o que consegui dizer foi que ela estava no hospital, mas que ia ficar bem. Mas eu não sabia se isso era verdade. No hospital, os médicos foram muito diretos comigo. Minha esposa estava tendo o que eles chamaram de episódio psicótico, provavelmente relacionado ao toque não tratado, estresse extremo, e possivelmente depressão pós-parto precoce devido aos hormônios da gravidez. Eles queriam mantê-la internada para observação e estabilização. Por quanto tempo? Perguntei. Isso depende de como ela responde ao tratamento, o psiquiatra disse. Mas, senhor, preciso ser honesto com você. Sua esposa está muito doente. Isso não é algo que vai se resolver rapidamente. Quando finalmente me deixaram vê-la, ela estava sedada e dormindo. Parecia tão pequena naquela cama de hospital, com monitores conectados a ela e ao bebê. Sentei ao lado da cama e segurei sua mão, e por um momento consegui fingir que estávamos apenas esperando nosso filho nascer, como um casal normal. Mas quando ela acordou algumas horas depois, a primeira coisa que disse foi: "Eles estão tentando me silenciar, não estão?" Os próximos dias foram um borrão de reuniões com médicos, assistentes sociais, e tentativas de explicar para duas crianças pequenas por que a mamãe não podia voltar para casa ainda. O hospital disse que ela precisava estar estabilizada antes que pudessem considerar liberá-la, e que isso poderia levar semanas. Nossos amigos foram incríveis durante esse período. Eles nunca reclamaram sobre cuidar das crianças quando eu precisava estar no hospital. Nunca me fizeram sentir como um fardo, mesmo quando estava claro que a situação estava afetando suas próprias vidas. Mas foi minha melhor amiga quem finalmente disse o que todos estavam pensando. "Você precisa tomar algumas decisões difíceis", ela disse uma noite, depois que as crianças foram dormir. "Sobre o que é melhor para eles, e para você." "Não posso desistir dela", eu disse. "Especialmente agora, quando ela está tão doente." "Não estou dizendo para desistir dela", ela respondeu. "Estou dizendo que você precisa proteger suas crianças. E precisa aceitar que talvez ela precise de mais ajuda do que você pode dar." Na semana seguinte, os serviços sociais apareceram. Alguém, provavelmente um vizinho, tinha ligado para relatar uma situação familiar instável. A assistente social foi gentil, mas firme. Ela queria falar com as crianças, inspecionar onde estávamos morando, entender nossa situação financeira. "Não estamos aqui para separar famílias", ela me assegurou. "Estamos aqui para garantir que as crianças estejam seguras e que vocês tenham o apoio de que precisam." Mas eu sabia que se as coisas não melhorassem rapidamente, eles voltariam com perguntas mais difíceis. Minha esposa passou 2 semanas no hospital. Quando finalmente voltou para casa, ela estava diferente, mais calma, mas também mais distante. Os medicamentos ajudavam com a ansiedade e os pensamentos obsessivos, mas também pareciam ter apagado parte de sua personalidade. "Eu me sinto como um fantasma", ela me disse uma noite. Como se estivesse assistindo minha vida de fora. Os médicos disseram que isso era normal, que levaria tempo para encontrarem a combinação certa de medicamentos e terapia. Mas eu podia ver que ela estava lutando com a perda de intensidade que sentia antes. Era como se a paixão que a motivava para seu trabalho também fosse a mesma coisa que a estava destruindo. O bebê nasceu 3 semanas depois, um menino saudável que choramos de alívio ao ouvir chorar pela primeira vez. Minha esposa segurou ele e chorou, mas não consegui dizer se eram lágrimas de alegria ou tristeza. "Prometi que pararia de protestar quando ele nascesse", ela disse baixinho. Mas agora olho para ele e penso em todas as outras crianças que não tiveram a sorte que ele teve de nascer em segurança. "Mas ele precisa da mãe dele presente", eu disse. "Todos os nossos filhos precisam." Ela assentiu, mas pude ver a luta em seus olhos. Agora, 3 meses depois, estamos tomando um dia de cada vez. Ela ainda faz terapia 2 vezes por semana, toma seus medicamentos religiosamente, e não voltou aos protestos. Mas também não voltou a trabalhar, e eu posso ver que isso a está comendo por dentro. Encontramos nosso próprio lugar para morar, um apartamento pequeno do outro lado da cidade, longe dos vizinhos que nos conheciam pelas circunstâncias erradas. É um recomeço, mas também sinto como se estivéssemos fugindo. As crianças estão se adaptando. Meu filho mais velho ainda faz perguntas sobre por que a mamãe ficou doente, e tento responder de forma apropriada para a idade dele. O bebê obviamente não entende nada, mas às vezes pego minha esposa olhando para ele com uma expressão que não consigo decifrar. Não sei o que o futuro reserva para nós. Alguns dias sinto esperança de que encontraremos um caminho para sermos uma família feliz e funcional. Outros dias me pergunto se o dano foi muito grande, se algumas coisas simplesmente não podem ser consertadas. O que sei é que todos nós somos diferentes agora.
Todos nós carregamos cicatrizes desses últimos meses, e vai levar tempo, talvez anos, para entendermos completamente como isso nos mudou. Mas pela primeira vez em muito tempo, minha esposa está aqui. Presente. Segura. E por enquanto, isso tem que ser suficiente. 6 meses se passaram desde que nos mudamos para o apartamento novo, e pensei que as coisas estavam finalmente se estabilizando. Minha esposa parecia estar respondendo bem ao tratamento, os meninos se adaptaram à nova escola, e o bebê estava crescendo saudável e feliz. Até comecei a acreditar que talvez tivéssemos superado a pior parte. E estava errado. Tudo começou quando minha esposa recebeu um e-mail da organização humanitária onde costumava trabalhar. Eles estavam oferecendo uma posição de coordenação remota, algo que ela poderia fazer de casa, ajudando a gerenciar operações no campo sem ter que viajar. Era exatamente o tipo de oportunidade que eu pensava que ela gostaria, uma forma de voltar ao trabalho que amava sem se colocar em risco ou deixar a família. Mas quando ela me mostrou o e-mail, sua reação me pegou completamente de surpresa. Não posso, ela disse, fechando o laptop abruptamente. Simplesmente não posso. Por que não? Perguntei. Pensei que você ficaria animada. É trabalho remoto, você estaria em casa com as crianças. Você não entende, ela me cortou, e havia algo em sua voz que não ouvia há meses, uma borda de pânico. Se eu aceitar isso, vou querer ir para o campo novamente. Vou querer estar lá, fazendo a diferença de verdade, não apenas mandando e-mails de um apartamento suburbano. Foi então que percebi algo que deveria ter visto antes. Minha esposa não estava apenas se recuperando de uma crise de saúde mental, ela estava enlutando. Enlutando a perda de quem ela pensava que era, da paixão que a definia, do propósito que dava sentido à sua vida. Mas talvez isso seja um primeiro passo, tentei sugerir. Talvez você possa construir de volta para... Para quê? Ela explodiu. Para me tornar alguém que eu não reconheço. Para fingir que posso estar satisfeita sentada aqui enquanto o mundo queima. O bebê começou a chorar no quarto ao lado, assustado com o tom de voz dela. Ela imediatamente se acalmou, seus instintos maternais prevalecendo, mas pude ver as lágrimas em seus olhos. Desculpe, ela murmurou. Não queria gritar. Nas semanas seguintes, ela começou a recusar o trabalho remoto, mas algo mais preocupante começou a acontecer. Ela começou a questionar se deveria continuar tomando os medicamentos. Eles me fazem sentir como se não fosse mais eu mesma, ela explicou durante uma de nossas conversas noturnas, depois que as crianças foram dormir. Antes, eu sentia tudo tão intensamente. A injustiça, a urgência, a necessidade de agir. Agora é como se estivesse assistindo o mundo através de um vidro embaçado. Mas você estava se machucando, eu disse. E machucando nossa família. Eu sei, ela suspirou. Acredite, eu sei. Mas às vezes me pergunto se a pessoa que eu era quando estava doente era mais verdadeira do que a pessoa que sou agora. Essa conversa me assombrou por dias. Comecei a notar pequenas coisas, como ela olhava pela janela com expressão vazia, como respondia às perguntas das crianças com meio segundo de atraso, como se tivesse que se forçar a estar presente. A terapeuta dela disse que isso era normal, parte do processo de encontrar um novo equilíbrio. Mas eu podia ver que minha esposa estava lutando com questões existenciais profundas que iam além de simples ajustes de medicação. Quem sou eu se não sou alguém que luta por justiça? Ela me perguntou uma noite. Se não sou alguém que se importa tão profundamente que dói fisicamente? Você é mãe, eu disse. E esposa. Você é alguém que sobreviveu a algo muito difícil. Mas isso é suficiente? Ela perguntou, e o desespero em sua voz me quebrou. Foi mais ou menos nessa época que encontramos por acaso minha antiga amiga de infância no supermercado. Eu estava com os 2 meninos mais velhos, fazendo compras da semana, quando a vi no corredor dos cereais. Meu estômago imediatamente se contraiu. Ela me viu ao mesmo tempo e por um momento ficamos apenas nos olhando. Ela parecia diferente, mais magra, com olheiras, como se também tivesse passado por momentos difíceis. Oi, ela disse baixinho. Oi, respondi, instintivamente colocando as mãos nos ombros dos meus filhos. Como vocês estão? Ela perguntou, e pude ouvir a hesitação genuína em sua voz. Estamos bem, eu disse, talvez rápido demais. Tivemos outro bebê. Um menino. E isso é maravilhoso, ela disse, e parecia sincera. E sua esposa? Ouvi dizer que ela. Que vocês passaram por momentos difíceis. Era uma cidade pequena. Claro que ela tinha ouvido sobre o episódio na estrada, sobre a hospitalização, sobre nossa mudança. Ela está melhor, eu disse. Muito melhor. Houve um silêncio constrangedor. Meu filho mais velho puxou minha camisa. Papai, quem é ela? Uma velha amiga, eu disse rapidamente. Só uma velha amiga. Ela olhou para ele, depois para mim, e pude ver algo se quebrar em seus olhos. Bem, ela disse,
sua voz ficando mais formal, fico feliz que vocês estejam bem. Cuidem-se. Ela se afastou rapidamente, e eu fiquei ali parado, meu coração batendo forte, sentindo como se tivesse traído alguém, mas não sabia bem quem. Quando cheguei em casa, minha esposa estava amamentando o bebê na sala de estar. Ela olhou para cima quando entramos. Como foram as compras? Ela perguntou. Por um momento, considerei não contar a ela sobre o encontro. Mas então lembrei de todas as mentiras e omissões que quase destruíram nosso casamento antes. Encontrei minha amiga de infância no supermercado, eu disse, tentando manter a voz casual enquanto guardava as compras. Minha esposa ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava cuidadosamente controlada. Como ela estava? Bem. Parecia bem. Você conversaram? Mal. Apenas cumprimentos educados. Ela assentiu lentamente. Como você se sentiu vendo ela? Era uma pergunta justa, mas difícil de responder honestamente. Estranho, eu disse finalmente. Culpado. Aliviado quando acabou. Aliviado? Porque percebi que não sinto mais nada por ela. Tudo que sinto quando a vejo agora é arrependimento pelo que quase fiz com nossa família. Minha esposa me olhou por um longo tempo, então assentiu. Obrigada por me contar, ela disse. Mas naquela noite, depois que ela pensou que eu estava dormindo, ouvi ela chorando baixinho. Quando perguntei o que estava errado, ela disse que estava apenas cansada, mas soube que era mais do que isso. Às vezes me pergunto se você ficaria mais feliz com ela, ela suspirou na escuridão. Alguém que não vem com toda essa bagagem, toda essa loucura. Não, eu disse firmemente. Não ficaria. E escolhi você. Escolho você todos os dias. Mesmo nos dias difíceis. Especialmente nos dias difíceis. Mesmo quando sou apenas uma sombra de quem eu costumava ser? Você não é uma sombra, eu disse. Você é diferente. Estamos todos diferentes. Mas ainda é você. O que eu não disse foi que às vezes eu também sentia falta da pessoa que ela costumava ser. Não da pessoa doente e perigosamente instável dos últimos meses de crise, mas da mulher apaixonada e determinada que conheci anos atrás. A pessoa que acreditava que podia mudar o mundo, mesmo que isso a destruísse no processo. Agora ela era mais calma, mais estável, uma mãe presente e uma esposa carinhosa. Mas também havia uma qualidade apagada nela, como se uma parte essencial de quem ela era tivesse sido medicada para longe junto com a doença. Era egoísta da minha parte sentir falta daquela intensidade, mesmo sabendo o quanto ela a machucava. Era errado querer que ela pudesse encontrar uma forma de ser apaixonada por algo novamente sem que isso a consumisse? Essas eram perguntas que não sabia como responder, e certamente não sabia como discutir com ela. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Minha esposa estava no parque com as 3 crianças quando viu uma mãe jovem lutando com uma criança que claramente estava tendo uma crise de autismo. Outras pessoas no parque estavam olhando, algumas julgando, outras evitando olhar completamente. Minha esposa se aproximou da mulher e, usando sua experiência de trabalhar com crianças traumatizadas em zonas de conflito, ajudou a acalmar a criança. Depois ficou conversando com a mãe por mais de 1 hora. Quando chegou em casa naquela tarde, havia algo diferente nela. Uma energia que não via há meses. Acho que quero voltar a estudar, ela me disse. Terapia infantil. Ou talvez educação especial. Algo onde eu possa usar minha experiência para ajudar crianças aqui, localmente. Era a primeira vez em meses que ouvi entusiasmo genuíno em sua voz. Isso soa maravilhoso, eu disse, e realmente sentia isso. Seria um recomeço completo, ela continuou. Não seria o mesmo tipo de trabalho que fazia antes. Menos dramático, menos urgente. Mas talvez seja isso que preciso agora. Talvez seja tempo de encontrar uma forma diferente de fazer diferença. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, fizemos planos para o futuro. Planos práticos sobre programas de mestrado, cuidados infantis, finanças. Mas também planos emocionais sobre quem queríamos ser como família, como casal, como indivíduos. Não era a vida que nenhum de nós tinha imaginado quando nos casamos. Mas talvez fosse a vida que precisávamos agora, moldada pelas cicatrizes que carregávamos mas não definida por elas. Estava começando a acreditar que talvez pudéssemos construir algo novo e bom a partir dos pedaços quebrados do que costumávamos ser. Não seria a mesma coisa, mas poderia ser algo igualmente valioso, apenas diferente. Pelo menos, essa era a minha esperança. 2 anos se passaram desde que minha esposa começou o programa de mestrado em terapia infantil, e as coisas finalmente pareciam estar se encaixando. Ela havia encontrado seu ritmo como estudante novamente, eu consegui um emprego mais estável como coordenador de construção, e as crianças estavam prosperando em suas novas escolas. O bebê, agora com quase 3 anos, era uma criança feliz e tagarela que não sabia nada sobre os primeiros meses tumultuados de nossa vida como família de 5.
Pensei que tínhamos deixado todo o drama para trás. E estava errado. Tudo começou quando minha esposa recebeu uma ligação de sua antiga supervisora da organização humanitária. Aparentemente, havia uma investigação interna sobre fundos desviados e práticas questionáveis durante o período em que ela trabalhou no exterior. Eles precisavam que ela testemunhasse sobre certas irregularidades que havia observado. Não entendo, minha esposa me disse depois de desligar o telefone, claramente abalada. Eles estão insinuando que eu sabia de coisas e não reportei. Você sabia de alguma coisa? Perguntei. Havia rumores, ela admitiu. Sobre dinheiro sendo direcionado para os bolsos errados, sobre suprimentos que desapareciam. Mas eu estava tão focada no trabalho direto com as vítimas que não prestei muita atenção à parte administrativa. A investigação se desenrolou ao longo dos meses seguintes, e ficou claro que a situação era muito pior do que qualquer um de nós imaginava. Milhões de dólares em fundos humanitários haviam sido desviados por uma rede de funcionários corruptos e contratados locais. Crianças que deveriam ter recebido comida e cuidados médicos foram deixadas para morrer enquanto algumas pessoas enchiam seus bolsos. Minha esposa ficou devastada quando soube da extensão da corrupção. Todas aquelas noites sem dormir, toda aquela angústia sobre não fazer o suficiente para ajudar, e durante todo esse tempo, uma parte significativa dos recursos que ela pensava estar direcionando para as vítimas estava sendo roubada. Eu era uma idiota, ela disse uma noite, depois de passar horas lendo documentos da investigação. Pensei que estava salvando vidas, mas estava apenas sendo usada como fachada para ladrões. Você não podia saber, tentei consolá-la. Você estava fazendo o seu trabalho, confiando que outros estavam fazendo deles. Mas ela estava inconsolável. Era como se toda a sua identidade profissional, toda a justificativa para os sacrifícios que nossa família havia feito, tivesse sido construída sobre uma mentira. Foi então que ela tomou uma decisão que me surpreendeu completamente. Vou testemunhar, ela anunciou. Vou contar tudo o que sei, tudo o que vi, mesmo que não pareça muito. Tem certeza? Perguntei. Isso pode ser complicado. Pode trazer de volta muitas memórias difíceis. Preciso fazer isso, ela disse com uma determinação que não via há anos. Por todas as crianças que morreram enquanto esses monstros roubavam dinheiro destinado a salvá-las. O processo de testemunho foi brutal. Minha esposa teve que revisar anos de relatórios, e-mails e memórias, muitas das quais eram extremamente traumáticas. Ela teve que contar sobre crianças específicas que havia tentado salvar, sobre famílias que havia conhecido, sobre a desesperança que sentia quando os recursos prometidos não chegavam. Mas algo interessante aconteceu durante esse processo. Em vez de desencadear outra crise de saúde mental, o testemunho pareceu dar a ela um senso renovado de propósito. Ela estava finalmente canalizando toda aquela dor e raiva de forma construtiva, ajudando a garantir que os responsáveis pagassem por seus crimes. Pela primeira vez em anos, sinto que estou realmente fazendo diferença, ela me disse uma noite. Não salvando o mundo inteiro, mas garantindo justiça para algumas das pessoas mais vulneráveis. O julgamento durou 6 meses. Minha esposa teve que viajar algumas vezes para depor pessoalmente, e eu fiquei nervoso sobre como ela lidaria com estar de volta naquele ambiente. Mas ela voltou de cada viagem mais forte, mais focada. Durante uma dessas viagens, algo inesperado aconteceu. Ela encontrou algumas das famílias que havia ajudado anos atrás, pessoas que haviam conseguido emigrar para países seguros e começar novas vidas. Uma mãe em particular, cujo filho minha esposa havia ajudado a tratar depois de um bombardeio, a reconheceu no tribunal. Você salvou meu menino, a mulher disse através de um intérprete, com lágrimas nos olhos. Ele está na universidade agora. E estudando medicina. Ele quer ajudar outras crianças como você fez. Minha esposa chorou por horas depois disso. Mas eram lágrimas de alívio, não desespero. Pela primeira vez, ela conseguiu ver o impacto real e positivo de seu trabalho, separado da corrupção que acontecia nos bastidores. O julgamento terminou com condenações significativas para os principais envolvidos. Vários funcionários de alto escalão foram sentenciados a décadas de prisão, e milhões de dólares foram recuperados para serem redirecionados para organizações humanitárias legítimas. Mas a verdadeira vingança, eu percebi, não estava nas sentenças de prisão. Estava na transformação da minha esposa. Ela terminou seu mestrado no semestre seguinte, graduando-se com distinção. Conseguiu um emprego em uma clínica local que trabalha com crianças refugiadas e imigrantes, muitas das quais eram de países onde ela havia trabalhado anos atrás. É engraçado, ela me disse no seu primeiro dia de trabalho. Acabei voltando para ajudar algumas das mesmas populações, só que agora elas vieram até mim. Sua nova posição era perfeita para ela. Ela podia usar toda a sua experiência e conhecimento cultural, mas voltar para casa todas as noites para jantar com a família. Podia fazer diferença real na vida de crianças traumatizadas, mas sem se colocar em perigo ou sacrificar seu próprio bem-estar mental. E as crianças a adoravam. Elas intuitivamente entendiam que ela realmente as compreendia, que havia estado em lugares similares aos que elas haviam fugido.
Enquanto isso, minha carreira também estava indo bem. A empresa de construção onde trabalhava estava crescendo, e fui promovido para gerente de projetos. Pela primeira vez em anos, tínhamos estabilidade financeira real. Os meninos estavam prosperando também. Meu filho mais velho, agora com 7 anos, era uma criança confiante e empática que frequentemente perguntava sobre o trabalho da mamãe e queria ajudar crianças tristes quando crescesse. O do meio, com 6 anos, estava se destacando na escola e adorava contar para qualquer um que quisesse ouvir sobre como sua mamãe era uma heroína de verdade. E nosso caçula estava se desenvolvendo em uma criança alegre e curiosa que não conhecia outro mundo além deste, estável, amoroso, seguro. Mas talvez a maior vingança tenha vindo de uma fonte inesperada. Aproximadamente um ano depois do julgamento, recebemos uma carta. Era da minha antiga amiga de infância, a mulher que quase destruiu nosso casamento anos atrás. Na carta, ela se desculpava profundamente pelo papel que havia desempenhado em nossa crise matrimonial. Explicava que havia passado por sua própria jornada de terapia e crescimento pessoal, e percebeu como seu comportamento havia sido inadequado e destrutivo. Não estou escrevendo esperando perdão, dizia a carta. Sei que causei dor real à sua família. Estou escrevendo porque quero que saibam que aprendi com meus erros e que vocês me inspiraram a ser uma pessoa melhor. Ela continuava explicando que havia se mudado para outra cidade, voltado à escola para se tornar conselheira, e estava trabalhando especificamente com mulheres que lutavam com limites inadequados em relacionamentos. Ver como vocês lutaram para salvar seu casamento, como escolheram o perdão sobre a vingança, me mostrou o tipo de pessoa que quero ser, ela escreveu. Obrigada por me ensinarem sobre amor real, mesmo quando eu não merecia essa lição. Minha esposa leu a carta 2 vezes antes de falar. O que você quer fazer com isso? Ela perguntou. Não sei, admiti. Como você se sente sobre isso? Honestamente? Aliviada, ela disse. É bom saber que algo positivo saiu de toda aquela dor. Decidimos não responder à carta, mas guardá-la. Não como um troféu, mas como um lembrete de como as pessoas podem mudar, como a dor pode se transformar em crescimento se permitirmos. Agora, quando olho para trás em todos esses anos tumultuados, vejo um padrão que não conseguia perceber quando estava no meio de tudo. Cada crise, cada momento de quase colapso, cada decisão difícil nos levou exatamente para onde precisávamos estar. Minha esposa precisava perder sua identidade antiga para encontrar uma nova, mais sustentável. Eu precisava quase perder minha família para entender realmente o que ela significava para mim. Nossos filhos precisaram ver seus pais lutarem e se recuperarem para aprenderem que amor real significa escolher ficar e trabalhar nas coisas, mesmo quando é difícil. A vingança que encontramos não foi contra pessoas específicas que nos machucaram. Foi contra as circunstâncias que quase nos destruíram. Provamos que uma família pode sobreviver ao trauma, à doença mental, à traição emocional, à instabilidade financeira, ao julgamento social, e não apenas sobreviver, mas prosperar. Ontem à noite, depois que as crianças foram dormir, minha esposa e eu sentamos no quintal pequeno da nossa casa, bebendo chá e assistindo às estrelas. Era uma cena doméstica simples, o tipo que eu costumava considerar banal anos atrás. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou de repente. Pensei sobre isso. Os anos de separação, a quase traição, os episódios psicóticos, a instabilidade financeira, as noites sem dormir, as lágrimas, os medos. Não, disse finalmente. Me arrependo da dor que causamos um ao outro, me arrependo de algumas escolhas específicas que fiz. Mas não me arrependo da jornada, porque ela nos trouxe até aqui. Até onde? Ela perguntou, sorrindo. Até a vida que temos agora. Imperfeita, comum, maravilhosa. Ela estendeu a mão e eu a segurei. Suas mãos eram diferentes agora, mais calejadas do trabalho doméstico e cuidados com crianças, menos suaves do que quando trabalhava em escritórios. Mas eram as mãos da mulher que escolheu ficar, que escolheu lutar, que escolheu construir algo novo a partir dos destroços do que costumávamos ser. Eu te amo, ela disse simplesmente. Eu também te amo, respondi. E pela primeira vez em anos, quando disse essas palavras, elas não carregavam peso de obrigação ou medo ou esperança desesperada. Elas eram apenas verdade, simples e sólida como a terra sob nossos pés. Nossa vingança contra tudo que tentou nos separar foi simples e ficamos juntos. Escolhemos o amor todos os dias, especialmente nos dias em que não sentíamos vontade. Construímos uma vida boa a partir de pedaços quebrados. Transformamos dor em sabedoria, trauma em força, quase perda em gratidão profunda. Não é o final que imaginei quando nos casamos jovens e ingênuos todos aqueles anos atrás. É melhor. É real. É nosso. E essa, percebi, é a melhor vingança de todas.